Boa noite, eu peço desculpa porque aqui tá chovendo muito. Eu tenho que parar de pedir desculpa. Seguinte, vocês já leram um livro Jovem Príncipe? Ele é um livro muito famoso. Eu tô lendo ele, mas não terminei de ler ele ainda. Mas assim, quando eu comecei a ler ele vem com uns negócios bem loucos, assim, umas conversas bem loucas. Trata-se de um jovem. Trata-se de um jovem que estava viajando entre planetas e de avião ainda por cima. Eventualmente ele cai na Terra, encontra com algumas pessoas e tem algumas conversas bastante memoráveis para as pessoas. Eles perguntaram o que era aquilo, o que é isso, o que é aquilo outro. E a pessoa respondia: era um parafuso, era isso, era aquilo outro. Bom, mas uma das principais características assim que eu gostei do Jovem Príncipe é que ele basicamente não renuncia a nenhuma pergunta, não importa o que a pessoa fizesse, ele estava lá perreando a pergunta lá, e estava lá e não renunciava a nenhuma pergunta. Eu vou ler alguns textos aqui do livro, só para vocês terem uma ideia de como que é. Aqui, no capítulo 7 do livro vai dizer o seguinte: no quinto dia, sempre graças ao carneiro, este segredo da vida do pequeno príncipe foi de súbito revelado. Perguntou-me, sem preâmbulo, como se fora o fruto de um problema muito tempo meditado em silêncio. Um carneiro se come arbusto, come também as flores. O carneiro come tudo o que encontra, mesmo as flores que têm espinhos? Sim, mesmo as que têm. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupadíssimo naquele instante, tentando desatarrachar do motor um parafuso muito apertado. Minha pane começava a parecer demasiado grave e em breve já não terá água para beber. Para que servem os espinhos? O príncipe jamais renunciava a uma pergunta, depois que tivesse feito. Mas eu estava irritado com um parafuso e respondi qualquer coisa. Espinho não serve para nada, são pura maldade das flores. Mas após um silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor: não acredito. As flores são fracas e ingênuas, defendem-se como podem. Elas se julgam terríveis com os espinhos. Não respondi. Naquele instante eu pensava: se esse parafuso ainda resiste, vou fazê-lo saltar a martelo. O príncipe perturbou-me de novo as reflexões. E tu pensas então que as flores? Ora, eu não penso nada. Eu respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. Ele olhou-me estupefato. Bom, é bastante interessante em pensar o seguinte, que ele basicamente não renunciava a nenhuma pergunta, isso ele deveria deixar claro nesse quesito. E assim, isso foi um dos primeiros encontros que teve no livro, né? Encontrou com uma pessoa que tem ainda na Terra, que que o avião tinha uma pane e aí sofreu uma queda. Ele se deparou com essa pessoa e começou a encher essa pessoa de perguntar. E cara, como isso é chato da parte dele. Simplesmente ficar fazendo perguntas direto. Isso o bicho é ousado. O cara. O mais engraçado é que mais tardar ele começa. Ainda nas coisas das flores, ele ainda começa o questionamento dele, né, sobre flores. Porque tem espinhos. E o cara responde qualquer coisa aí para se defender ou por a maldade das flores.
porque o cara ainda estava ocupado com as tais coisas importantes, né? O avião do cara havia quebrado, tinha uma pane no avião e ele estava tentando tirar um parafuso, mas não conseguia tirar nenhum parafuso porque estava muito complicado para ele e ele ainda estava sendo basicamente importunado por uma criança, pelo pequeno príncipe, o jovem príncipe. Enfim. E a minha primeira opinião até agora sobre o livro, eu já estou bem mais avançado do que isso, é que o livro ele remete muitas coisas de criança, que as pessoas vai perdendo, as conversas, as curiosidades por coisas simples, esse questionamento, querer saber das coisas, desde o contemplar do sol, do pôr do sol que ele tinha no planeta dele, que era bem menor de acordo com ele, em comparação à Terra. Ele podia, assim, só para você ter noção, o planeta dele era tão pequeno que, assim, de acordo com ele poderia facilmente contemplar 27 vezes o pôr do sol no mesmo dia. Se é que poderia dizer assim, no mesmo dia. E a forma como ele fazia isso, ele só pegava uma cadeira e recuava um pouco mais, ou avançava mais, e assim o pôr do sol se repetia no mesmo dia, de tão pequeno que era. E assim, mais uma vez, esse livro para mim, ele remete muitas coisas de crianças que a gente tinha, a curiosidade, a empolgação em querer saber e aprender das coisas, a imaginação. Porque fala sério, aquela parada ali do carneiro, por exemplo, aquilo ali foi muito louco, velho. Pelo menos pra mim. Aquele negócio ali do carneiro foi surreal, cara. Não tem pra onde. Tipo, olha a descrição que o cara pediu para o carneiro. Ele pediu, assim, ainda num cara do avião que tava lá com o avião quebrado, ele pediu para que fosse feito um carneiro. O cara não sabia desenhar, lá desenhou um carneiro lá e tal, como ele sabia desenhar, e ele disse que aquilo ali não era um carneiro, mas, perdoe-me, até era, mas era grande demais para o planeta dele. Então ele pediu para que fosse pequeno. Então ele desenhou um carneiro pequeno, só que sem chifre. Ele disse que não, aquilo ali não era um carneiro porque não tem chifre. Aí, em um dado momento, o cara simplesmente desenha uma caixa com 3 bolinhas ou furos, sei lá o que era aquilo ali que tinha na caixa. Eu acho que era furos. E ele disse, tá aqui o seu carneiro. E o menino simplesmente aceitou aquilo, tá entendendo? Tipo, cara, um retângulo com 3 bolinhas. Isso foi genial. A criatividade aí, na minha opinião, foi genial nesse quesito aí. Então, até agora, os livros ele vem remetendo as coisas de crianças que, assim, que quando a gente cresce a gente vai perdendo, né? Nesse quesito, tanto a criatividade, a curiosidade, a empolgação em querer saber das coisas, mas ele também remete às coisas de adultos. Por exemplo, ele se encontra com reis, ao qual ordena as coisas que sejam razoavelmente cumpridas. Por exemplo, um dos encontros que ele teve com o rei lá, ele pediu para que o rei ordenasse a um sol, a um universo, diga-se de passagem, que fosse possível ver mais pôr do sol, porque o planeta do príncipe era muito monótono e pequeno, e tipo, só tinha um príncipe ali dentro daquele planeta, então ele queria ver mais pôr do sol. Então o rei foi lá e mandou a seguinte pergunta: em que horas esse pôr do sol acontece em teu planeta? E ele respondeu, não lembro a hora exata, ele respondeu que era a hora tal lá, e ele falou o seguinte: amanhã, exatamente nessa hora, vai acontecer outro pôr do sol. Cara, se fosse um adulto ele teria ficado irritado. Tipo, tá me tirando? Enfim. E ele vai se remetendo cada vez mais a essas coisas. Ele pergunta do porquê não seria possível, e para o rei falou o seguinte: ele seria um rei bom porque ele dá ordens que possam ser razoavelmente cumpridas. Essa parte para mim aí é meio estranha, porque a questão do rei é que ele era um rei
em um planeta, e nesse planeta só existia um rei. Então sobre o que ele reinaria? Essa foi a pergunta que o jovem príncipe também fez para ele, só que na linguagem dele, é claro. Isso aqui é a minha linguagem. E ele falou que reina sobre o universo. De acordo com ele reina sobre o universo. E tipo, mais pra frente ainda, ele vai se deparar com um cara que contava estrelas ainda por cima. Um cara contando estrelas, velho. Ele se deparou com um cara que contava estrelas ainda por cima. Ele contava não sei o que, 4 milhões e 90 e poucos, 70 e poucas estrelas, 4 milhões, um negócio desse. E assim, o príncipe perguntou, né, por que ele contava as estrelas. Ele falou assim, que ele contava as estrelas porque eram as estrelas a propriedade dele. Tipo, as estrelas a propriedade do cara. Então o príncipe, se lembrando que teve contato com o rei que reinava sobre o universo, em teoria, ele falou o seguinte: mas e o rei, né? Porque assim, essas coisas, se o rei reina sobre o universo, logo essas coisas são todas deles e não sua. Né? Ele falou o seguinte. E o cara lá que contava estrela simplesmente falou o seguinte: que não, as estrelas não é dele, as estrelas eram minhas, né? Não é dele. Então ele perguntou: como pode umas coisas ser tua se as mesmas são a do rei? Ele falou o seguinte: as estrelas não são do rei, e o rei não tem as estrelas. Aí ele perguntou: como pode ser esse tipo de coisa, né? Aí ele vai lá e disse o seguinte: os reis reinam, o rei não possui nada, eu possuo, mas os reis reinam sobre tudo. Ah tá, claro, ok. Nem eu nem o príncipe entendeu essa. Tipo, não tem muita diferença entre reinar e possuir as coisas, tá ligado? Porque tipo, se a pessoa reina, tudo aquilo ali é da pessoa. Tudo aquilo ali. Mas vai entender. Coisa... enfim. Mas esses caras aí. Aí quando ele termina o encontro dele, ele falou o seguinte: que os adultos gostam muito de contar números, né? De falar com números, não sei o que, lidar com números. Eles fazem muito essas coisas. E ele aborda não somente isso, mas ele aborda uma questão um pouco mais voltada para a responsabilidade também, esse negócio. Pelo menos eu achei que fosse isso. Porque tem um cara lá que simplesmente ligava e desligava uma lâmpada lá. Eu imagino que fosse aqueles postes de antigamente, sabe? Que a pessoa tinha lá, apontava um pedaço de pau e acendia a lâmpada. Lá, poste por poste. Eu penso que seja dessa forma. Afinal, era um planeta muito pequeno. O príncipe, vendo aquilo de longe, gostou daquilo. E assim, o príncipe ele observou um comportamento bem anormal do cara que acendia e apagava a lâmpada. Ele fazia isso a cada 1 minuto. Significa que durante 1 hora ele fazia isso pelo menos 60 vezes ao dia. E o príncipe perguntou por que ele fazia as coisas desse jeito, embora mesmo o príncipe reconhecesse que tal trabalho era bonito. Afinal, era basicamente um pisca-pisca que podia vir a ser visto de longe. E ele falou que era o protocolo. Ah tá, ok, protocolo, certo. E ele falou o seguinte: que o planeta dele, que uma das principais razões pela qual ele simplesmente apagava e ligava a luz loucamente, diga-se de passagem, tratava-se que o planeta dele girava em torno de si mesmo e dava em torno, girava em torno do Sol muito, muito rápido. Com pouco tempo de conversa, ele lá conversando sobre por que o protocolo não muda, e o cara respondeu que não sabia e que era o protocolo. E então o príncipe voltou a indagar o seguinte: do porquê que ele fazia essas coisas, se era só parar e descansar, já que o cara gostava mais de dormir, de acordo com ele. Então ele respondeu que era o protocolo.
mesmo com ele gostando de dormir. Sim, o cara gosta de dormir, o cara queria ter um tempo para descansar. Então o cara simplesmente foi lá e disse o seguinte, que a razão pela qual ele está ligando e desligando aquilo umas 60 vezes, diga-se de passagem, é que o planeta girava rápido pra caramba e tanto em torno do Sol quanto em torno de si mesmo, e ele mandou essa. Com 2 minutinhos de conversa, já se passaram 6 meses. O legal é que durante essa conversa, a cada vez que ele acendia e apagava aquela lâmpada, ele dizia bom dia e boa noite. E isso é o que mais vai escutar tá, durante essa conversa. E enfim, por hoje é só. E até a próxima. Eu vou continuar lendo mais aqui. Vai que eu traga mais, hein? E é claro, se você gostou, peço que vocês curtam, compartilhem, se inscreva no canal. E sério, deixe seu comentário aí e dicas de como eu posso melhorar. Até a próxima.